Hello, student! Você está no canal Listen and Repeat. Meu nome é Geisa e na aula de hoje vamos ter explicações de como fazer os exercícios 62 a 76 da apostila de exercícios que eu ofereço aqui no canal. Se você quer uma explicação lógica e em sequência de como fazer os exercícios, fique aqui neste vídeo. Lembre-se de que há outros vídeos aqui no canal Listen and Repeat, onde eu explico como estudar e resolver os exercícios de 1 a 61. Onde você pode encontrar? Aqui tem uma playlist ou lista de vídeos com cada um deles. Primeiro vídeo de 1 a 13, segundo vídeo 14 a 33, terceiro vídeo explicações do 34 ao 47, quarto vídeo, explicações dos exercícios 48 a 61. E hoje, no quinto vídeo, explicações dos exercícios 62 a 76. E como vai funcionar essa aula? Aqui na sua tela vai aparecer somente o número do exercício explicado e você vai ouvir, é claro, as explicações. Mas os exercícios você acompanha somente na sua apostila digital em formato PDF. Por isso, é muito importante que você compre para você conseguir acompanhar e desenvolver o seu inglês com muita paciência. Como comprar? Faça um Pix para a chave que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado e descrição deste vídeo e me mande o comprovante no e-mail que eu te indiquei. Só assim que eu consigo te enviar a apostila. Se você não me mandar um e-mail primeiro, como eu vou saber que eu preciso enviar para você? Então é só seguir o passo a passo aqui de como adquirir sua apostila na descrição do vídeo e primeiro comentário fixado. Vamos agora às explicações? Let's get started. Vamos começar? Practice 62, Sentence Practice. Exercício 62. Read each sentence and try to understand it. Leia cada frase e tente entendê-la. Então aqui nós temos as frases. I cook. I cook dinner. She drinks. She drinks juice. We play. We play tennis. Aqui temos duas estruturas, SV, que é subject verb, e SVO, subject verb object. O que significa isso? Subject é sujeito, quem realiza a ação. Então, I cook. I é o sujeito. Eu realizo alguma coisa. Cook é a ação. Então, eu cozinho. Cook é um verbo. Já na frase de baixo, temos um complemento que vamos chamar de object pronoun, pronome objeto. I cook dinner. Eu preparo ou eu cozinho o jantar. Então, temos aqui, estamos falando de algo. Eu realizo, depois tem um verbo, uma palavra em ação, e por fim, um objeto. Do lado temos she drinks, ela bebe. Então, she, sujeito, drinks, bebe, verbo. Embaixo temos she drinks juice, ela bebe suco ou ela toma suco. Esse suco, que é juice, vai ser o objeto. Na próxima frase temos we play, nós jogamos. We, sujeito, play é o verbo, e embaixo temos we play tennis, nós jogamos tênis. Nós, sujeito, play, que é jogamos, verbo, e tennis, object pronoun. E é claro, aqui temos coisas que são tênis, suco e jantar. Mas esses object pronouns realmente podem ser pronomes, ou seja, um nome que substitui, um pronome que substitui um nome. Então, por exemplo, ó, aqui embaixo
no Practice 63, no exercício 63, nós temos alguns exemplos. Veja, nesse quadradinho rosa aqui. Sarah hates me. A Sarah me odeia. Então, a Sarah é o sujeito, subject, hates é o verbo, é a palavra em ação, e me é o objeto. O que que significa objeto? É aquela pessoa ou coisa que recebe a ação ou o efeito de quem realizou alguma coisa. No caso, a Sarah. A Sarah odeia. Odeia quem? Eu. Então, eu sou alvo, eu sou a pessoa que recebe, digamos assim, aquele ódio, aquele sentimento da Sarah. Me é um pronome objeto. Me corresponde a I, substitui I. Eu não poderia dizer aqui Sarah hates I, a Sarah me odeia. Eu não poderia dizer isso. Por quê? Porque I é sujeito, é quando a pessoa realiza a ação. E me é o objeto, é quando a pessoa recebe algo de alguém, entende? Então, embora seja a mesma tradução, eu não posso usar I aqui, tudo bem? Conforme a explicação for aqui entregue para você e você fazer os exercícios, isso vai ficar cada vez mais claro para você. Temos outro exemplo nessa mesma caixinha rosa, ó. Sarah likes you. A Sarah gosta de você. Sarah, sujeito. Likes é o verbo, a palavra em ação. E you é o objeto, object pronoun. You substitui you. Se escreve do mesmo jeito. Eu tenho you como sujeito e tenho you como objeto. Então aqui deu na mesma. Tudo bem. Mas o outro exemplo você já vai ver que é diferente, olha. We know Tim. Nós conhecemos o Tim. Então, se eu quiser substituir Tim por um pronome objeto, eu tenho que usar him e não he. Então, por exemplo, ó, nós conhecemos o Tim. Agora eu quero substituir Tim por um pronome. Então eu vou falar assim: nós conhecemos ele. Vai, vou traduzir assim para ficar bem claro. Nós o conhecemos ou nós conhecemos ele. Nessa altura do campeonato, você já sabe que ele em inglês é he. Beleza, você sabe disso. Mas aqui o caso do Tim é específico. Ele está recebendo a ação de alguém, que no caso é ser conhecido por nós. Nesse caso, eu preciso de um object pronoun. E o pronome objeto que substitui he é him. We know him. Eu não poderia dizer we know he. A mesma coisa vai acontecer na próxima frase. We know Sarah. Nós conhecemos a Sarah. Se eu quisesse substituir o nome Sarah por um pronome, deveria ser she. Ah, poxa vida, Sarah é uma mulher. Então, ela, she. Realmente, ela é she. Mas aqui a Sarah também está sofrendo a ação de ser conhecida por nós. Então, ela é um objeto. Então, eu não posso dizer we know she. Eu preciso dizer we know her. Percebe? É claro que o she vai continuar existindo, mas só uso ele quando eu realizar uma ação, que é o caso da próxima frase. She drinks juice. Ela toma suco. Quem que toma suco? Ela. Então, ela realiza a ação. Eu posso usar she. Eu não poderia usar aqui her, porque she e her têm a mesma tradução, significa ela do mesmo jeito. Mas eu preciso saber colocar um pronome sujeito, um pronome objeto, no lugar certo.
No caso aqui, ela está realizando a ação de tomar suco. Então, eu preciso usar she. E aí, she drinks juice. Ela toma suco. Suco é uma coisa. Já que é uma coisa e eu quero substituir por um pronome, eu vou usar it. She drinks it. Tudo bem? Próxima frase, I cook eggs. Eu cozinho ovos. Então, eu, sujeito, eu realizo a ação. Cook é um verbo, é uma palavra em ação, que é cozinhar. E eggs é o objeto. Os ovos, eu cozinho ovos. Então, os ovos estão sofrendo a ação de alguém. Eles estão sendo cozidos. Por quem? Eu, I. Eles estão sofrendo uma ação. Por isso que eles estão na posição de object. E aí, se eu quiser substituir eggs, que é um objeto, por um pronome, eu preciso usar them. Por quê? Them substitui they. Se eu quero me referir aos ovos, eu preciso falar eles. Por exemplo, estou ali falando dos ovos. Ah, onde estão os ovos? Está em cima. Eles estão em cima da mesa. Então, eles são os ovos. Se eu quiser substituir por um pronome objeto, eu preciso usar them. Them. Tá bom? Então, essa é uma explicação para você conseguir fazer os exercícios que você tem aqui pela frente. Por exemplo, o exercício 64. Desculpa, o 64 é mais explicação. We see him, we see her, we see it, we see them. The team needs me, the team needs you, the team needs us. Realmente, aqui nós temos, no final de cada frase, um pronome objeto. Agora, aqui no exercício 65, rephrasing, você vai parafrasear, né? Então, em cada frase, você vai encontrar um erro e corrigir. Lembrando que você precisa seguir a sequência subject, verb, object. Sujeito, verbo, objeto. Pronto. Não tem erro. Então você precisa identificar quem que está realizando a ação. Qual é a ação? Quem está sofrendo a ação? Pronto. Acabou. Já resolveu. Então aqui na letra A nós temos I books read. Você precisa colocar na ordem correta. Letter B. She TV watches. They alcohol drink. John hates she. Dogs like I. I like they. They dislike he. Todas essas frases você precisa organizar de modo que fique sujeito, verbo, objeto. Sujeito, verbo, objeto. Tá bom? Practice 66. Object pronoun question. Temos uma pergunta com object pronoun. Então, aqui no exemplo nós temos o seguinte: Do you like dogs? Yes, I like them. Você gosta de cachorros? Sim, eu gosto deles. Então, do you like dogs? Você, you, sujeito, like, verbo, ação, dogs, objeto, dogs, objeto. Eu quero substituir dogs por um pronome. Lembra? Pronome substitui nome. O nome aqui é cachorros. Eu quero substituir por um pronome. Qual é o pronome que substitui cachorros? Ou seja, eles. Them. Então, aqui nós temos as perguntas. Do you like your job? Aí você vai responder seguindo essa linha de raciocínio, seguindo esse modelo. Do you like your colleagues? Do you like your neighbor? Do you like your mother? Do you look like your mother, né? Você parece com a sua mãe. Look like é resemble, parecer. Do you like your father? Então, aqui você sempre vai responder do mesmo jeito que está ali no exemplo, substituindo esse nome por um pronome. Tudo bem?
Aqui no 67, nós temos algumas perguntas com do e does. Do you see the stars? Do they speak Chinese? Does he swim? Does she listen to jazz? Does he live in Japan? E aí, aqui no 68, nós temos um pouquinho de gramática, né? Aqui na página 47, nesse quadradinho azul, nós temos uma frase na afirmativa: I know you. Eu te conheço. Se eu quiser fazer uma pergunta, é só eu colocar o verbo auxiliar do antes do sujeito. Do I know you? Eu te conheço. You live here. Do you live here? We eat dinner late. Do we eat dinner late? They speak Italian. Do they speak Italian? Então, assim, quando você for fazer perguntas para I, you, we, they, você usa do. E quando você for fazer perguntas para a terceira pessoa do singular, que é he, she, it, você vai usar o does. Então, por exemplo, he knows French. Ele sabe francês. Does he know French? E aí você percebe que o S foi tirado do verbo na afirmativa, né? Ali na afirmativa tá he knows. Aí você vai colocar esse S e vai transferir para o verbo auxiliar does. She eats meat. Ela come carne. Does she eat meat? Então você tira o S do verbo principal e coloca ali no verbo auxiliar, que é o does. It often rains here. Chove com frequência aqui. Does it often rain here? Então eu tirei o S lá do verbo principal e coloquei no does. Tá bom? Isso daqui é uma explicação para você saber que o presente simples eu preciso de do e does para fazer perguntas. Do é para I, you, we, they e does é para he, she, it. E aqui embaixo nós temos no 69 um dialogue practice. Então você pode repetir com a teacher para você se familiarizar com esse conteúdo, tá bom? Então repete aqui com a teacher. Do you cook? Yes, I do. Do they play baseball? Yes, they do. Do you drink coffee? Yes, I do. Does he write letters? Yes, he does. Does she read books? Yes, she does. Então aqui, student, esse dialogue practice, ele tá aqui para você saber quando que eu uso do, quando que eu uso does, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar e traduzir. Do you cook? Você cozinha? Yes, I do. Sim, eu cozinho. Do they play baseball? Eles jogam baseball? Yes, they do. Sim, eles jogam. Do you drink coffee? Você toma café? Yes, I do. Sim, eu tomo. Does he write letters? Ele escreve cartas? Yes, he does. Sim, ele escreve. Does she read books? Ela lê livros? Yes, she does. Sim, ela lê. Practice 70. Exercício 70, fill in the blanks. Preencha os espaços em branco. Então aqui temos na letra A, you know the Muffin Man. Aqui você vai colocar do ou does. Quando eu tenho o sujeito you, qual o verbo auxiliar que eu uso? Do ou does? Letra B, she know the Muffin Man. Ela conhece o homem muffin. Então aqui eu uso do ou does. É para você praticar. A próxima, letra C. You like milk? Eu uso do ou does. A letra D. They like milk? Eles gostam de leite? Do ou does. E a letra E. He like milk? Do ou does. Esse é um ótimo exercício para você saber e praticar quando que você usa do ou does, lembrando que as respostas estão no final da apostila, então você pode confirmar. Practice 71. Exercício 71. Build questions.
Aqui você vai construir perguntas. Aqui temos um exemplo. He often swims. Ele com frequência nada, ou ele nada com frequência. A pergunta é: Does he often swim? Então, qual que é a estrutura aqui? Temos o verbo auxiliar does, porque eu uso does antes de he, she, it. Depois temos verbo auxiliar. Temos a palavra often, que é um advérbio de frequência, e swim, que é o verbo. É interessante notar que aqui no verbo swim não tem S no final. É diferente da afirmação. He often swims. Ele com frequência nada. Na afirmação, terceira pessoa do singular, eu preciso usar S no final do verbo. Mas quando é uma pergunta, eu não preciso desse S no verbo, porque ele é transferido para o verbo auxiliar. E é claro, he, she, it é apenas um pronome. Como eu já expliquei, pronome substitui nome. Então, por exemplo, estamos aqui falando do John, o João. Então, poderia ser aqui, John often swims. Se eu precisar substituir John por um pronome, vai ser he. Se eu precisasse usar aqui o nome, eu continuaria com a mesma estrutura da frase, porém mantendo o nome próprio na posição do pronome de tratamento, que é he. E assim por diante. A mesma coisa você vai fazer aqui nas frases. Ah, you know Peter. Aqui você precisa fazer uma pergunta. Letter B. You live in the Philippines. Você mora nas Filipinas. Aqui você precisa fazer uma pergunta. He plays with toys. Letra C. D. She speaks Chinese. Letra E. They look at their dictionaries. Letra F. You run for exercise. E assim por diante. Lembrando que no inglês é diferente do português quando eu preciso criar perguntas. Por exemplo, no português, se eu falar assim, você conhece o Peter? Você conhece o Peter? Eu estou afirmando. Se eu quisesse fazer uma pergunta dessa frase afirmativa no português, era só eu mudar a entonação da minha voz. Então eu falaria assim: Você conhece o Peter? Basta mudar a entonação da voz. Porém, no inglês, eu preciso de um verbo auxiliar que me auxilia, ou seja, me ajuda a transformar esta frase em uma interrogação. Então, é isso que você precisa praticar aqui no 71, no exercício 71. Lembrando que no final da apostila você pode conferir as suas respostas. Practice 72, exercício 72. Negative Simple Present Sentences. Aqui, estudante, nós temos algumas frases na negativa, tanto na forma extensa quanto na forma abreviada. Então, por exemplo, o verbo cook, que é cozinhar. I do not cook. Eu não cozinho. Run, que é correr. I do not run quickly. Eu não corro rapidamente. Study, que é o verbo estudar. I don't study English. Eu não estudo inglês. Então perceba que do not virou don't. Do not é a forma extensa e don't é a forma abreviada. E aí você vai usar do para todas as pessoas, I, you, we, they, exceto he, she, it. Pode ver ali que no final tá she does not cook. Ela não cozinha. Eu tenho does not. Depois run. She does not run quickly. Ela não corre rapidamente. E o verbo study, he, aqui já está até o pronome de tratamento diferente. He doesn't study English. Ele não estuda inglês. Então aqui temos a forma abreviada de does not, que é doesn't. Toda vez que você tiver dúvidas, é só você olhar aqui esse quadradinho que você vai ter o resumo de como usar as frases na negativa, tanto a forma extensa quanto a forma abreviada. Alright, student? Aqui no Practice 73, exercício
73, Grammar Focus, temos um foco aqui em gramática. A mesma coisa, ó. I do not, don't eat meat. Eu não como carne. Do not, forma extensa. Don't, forma abreviada. You do not exercise often. You don't exercise often. We do not speak Italian. We don't speak Italian. They do not work. They don't work. Percebe? Temos a forma extensa e abreviada. Do not, don't. Que dizer de he, she, it, terceira pessoa do singular? Does not é a forma extensa. Forma abreviada, doesn't. He does not, doesn't teach Italian. She does not, doesn't like dogs. It does not, doesn't rain often here. Ou it doesn't rain here often. Percebe? Então, ele não ensina italiano. He doesn't teach Italian. She doesn't like dogs. Ela não gosta de cachorros. It doesn't rain here often. Não chove aqui com frequência. It doesn't rain here often. Percebe? Beleza. Aqui na página 50, nós temos uma notinha. Remember that the verb be does not need a helping verb. We can make it negative. Lembre-se que o verbo to be não precisa de um verbo auxiliar, nós podemos torná-lo negativo. Exatamente. Então, se tratando de verbo to be, que é am, is, are, você só precisa colocar am not, are not, is not, are not, are not, como está aqui nos exemplos. I am not Russian, you are not Russian, he, she, it is not Russian, we are not Russian, they are not Russian, tá? Aqui tá focando em gramática, tá bom? Claro, tem a forma abreviada também. I'm not Russian, you aren't Russian, he, she, it isn't Russian, we aren't Russian, they aren't Russian. Tudo bem? Muito bom. Practice 74, Sentence Practice, exercício 74. Nós temos aqui algumas frases para praticar. Talk about things that are generally true. Falar sobre coisas que geralmente são verdadeiras. You don't have black hair. Você não tem cabelo escuro ou cabelo preto. She does not like sports. Ela não gosta de esportes. She doesn't clean her room. Ela não limpa o seu quarto. They don't know English. Eles não sabem inglês. Então aqui são só algumas frases para você ver aonde que o don't vai. Ele vai com you, they, e o doesn't vai com she. Próximo grupinho. Talk about things that are always true. Falar sobre coisas que sempre são verdade. The sun does not go around the earth. O sol não gira em volta da Terra. The sun does not rise in the west. The sun does not rise in the west. O sol não nasce no oeste. Percebe? Então aqui temos does not go e does not rise. Aqui é uma frase no presente simples. E the sun corresponde a it, que é coisa. Então, se para he, she, it eu uso o verbo auxiliar does, significa que sun, que corresponde a it, eu preciso usar o verbo auxiliar does. Practice 75, fill in the blanks. Agora que você já tem todo esse conhecimento, você pode preencher os espaços em branco para completar as frases. E para facilitar, ainda tem opção aqui. Então, na letra A, por exemplo, temos I, espacinho em branco, have children. Qual seria a resposta correta? Do not ou does not? Letra B, she, espacinho em branco, exercise. A resposta correta seria do not ou does not? Letra C, we, espacinho em branco, work. We are retired. Nós, tananã, trabalhamos. Estamos aposentados?
Qual seria a resposta correta? Do not ou does not? Letra D. He, tananã, speak English. Ele fala inglês. Qual seria a resposta correta? Do not ou does not? Letra E. They, tananã, write letters to each other. Eles, tananã, escrevem cartas um para o outro. Então aqui você vai usar ou do not ou does not. Você precisa escolher de acordo com essas informações que foram explicadas aqui em sequência. Lembrando que a resposta está no final da apostila. Practice 76, exercício 76, negative building, construção na negativa. Então, turn the following sentences into negative sentences. Faça com que as frases virem negativas. Igual tá aqui no exemplo, ó. They clean their desks. Eles limpam suas mesas. A negativa é They do not clean their desks. Eles não limpam suas mesas. A mesma coisa aqui, na letra A. I like movies. Como que fica essa frase na negativa? Eu gosto de filmes. Negativa é eu não gosto de filmes. Como que fica isso em inglês? Tá bom? Eu te incentivo a ter um caderno para você colocar essas respostas à parte no seu caderno, que você escreva, porque quanto mais você escreve, mais você organiza os seus pensamentos, os seus estudos, você memoriza mais rápido, sabe? Você está usando ali vários sentidos para estudar inglês. Então, você só tem benefícios de escrever, tá bom? A letra B, we know English. Nós sabemos inglês. Como que seria a negativa? Nós não sabemos inglês, não é? Mas como que fica isso em inglês? E assim por diante até a letra G.